Tudo bom, pessoal? Vamos retomar aqui, então, a nossa aula, tá? Deixa eu projetar aqui para a gente seguir o barco. Então, esses são os três tipos básicos de fundamentação teórica e revisão de bibliografia que a gente vai encontrar para trabalhos científicos, tá? Conforme eu coloquei, a grande maioria de vocês acredita que vai se valer deste tipo de revisão. Isso, pessoal, não precisa estar explícito no trabalho de vocês, tá? Você não precisa começar o capítulo lá, Fundamentação Teórica. Esse trabalho fez uma revisão do tipo narrativa, que conforme Cordeiro, 2007, era... Não precisa. Isso aqui é para conhecimento de vocês, para como vocês vão fazer a construção do fundamentação teórica, do referencial teórico de vocês. Tá? Não precisa descrever esse tipo de coisa. Tá? Isso aqui é para conhecimento de vocês. Tá? E aqui, eu trouxe aqui para vocês alguns passos mais práticos dessa fundamentação teórica, como vocês vão selecionar artigo de vocês, material de vocês, e depois a gente vai fazer um pouquinho na prática. Tá? Então, vocês têm que identificar palavras-chave ou palavras que descrevem um determinado trabalho. Tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é construir uma série de descritos ou palavras-chave que estejam relacionados com o tópico que vocês desejam pesquisar. Tá? Então, daqui a pouco, vou pesquisar. Conforme eu falei, eu sempre trago mais exemplos da engenharia de produção, que são exemplos mais reais. Tá? Eu dou exemplo de outras coisas que não são tão reais, mas, por exemplo, tu vai pesquisar lá na elétrica, placas solares, né? Então, utilização de placas solares. Então, tu vai selecionar 3, 4 artigos base e vai começar a pesquisar eles, né? Vai olhar quais as palavras-chave tem naqueles artigos e depois tu vai refinar tua busca, tá? Então, rever fontes secundárias. Fontes secundárias são aquelas escritas por autores que interpretaram os trabalhos dos outros, né? Então, por exemplo, tu vai, de novo, eu vou dar exemplos aqui que são da minha área, tá, pessoal? Mas eu imagino que vocês consigam fazer essa analogia com a área de vocês. Mas tu vai pesquisar sobre o sistema Toyota de produção, o sistema Toyota de produção é Ono e Shingo. Tá? Tu vai pesquisar sobre Ono e Shingo. Fontes secundárias, vocês vão pegar lá o trabalho do Gustavo, que pesquisou o sistema Toyota de produção numa determinada aplicação e escreveu um artigo. Tá? Então, tu vai lá pegar o meu artigo de sistema Toyota de produção, ele é uma fonte secundária. Por quê? Porque eu não sou o pai do sistema Toyota de produção, né? Ou Ford, tu vai lá pegar o livro do Ford, vai ser uma fonte primária. Mas as fontes secundárias o Gustavo fez a aplicação de uma linha de montagem para montagem de alguma coisa. Tinha um sistema chão de fábrica, shop floor, e fiz uma linha de montagem seguindo os preceitos do Fordismo. Então, se tu vai lá no Ford, ele é uma fonte primária. O trabalho do Gustavo é a fonte secundária. Tá? Então, essa fonte secundária inclui resumos, trabalhos, temas e manuais. São importantes porque combinam o conhecimento a partir de várias fontes primárias e dão uma visão geral e rápida do assunto. Tá? Normalmente são trabalhos de aplicação dessas fontes primárias. Tá? Então, através de um artigo de fonte secundária, tu pode ir lá nas revisões dele e definir fontes primárias. Tá? Então, recolher ou coletar as fontes primárias, nessa fase a gente determina quais livros e artigos são os mais relevantes para o estudo e recolhe cada uma. Quando está escrito recolhe aqui, eu imagino que seja de português de Portugal, a fonte que eu utilizei. Tá? Cada uma das fontes primárias, recolhe coleta, tá? Cada uma das fontes primárias. As fontes primárias contêm os trabalhos originais dos autores investigados. São os exemplos que eu coloquei aqui, tá? Fontes primárias e fontes secundárias. Ler criticamente e resumir a literatura, tá? Uma vez que tu escolheu os livros e artigos, tu começa a ler e fazer as críticas. Críticas, pessoal, quando se fala em método científico,
é a crítica no sentido literal, tá? Coloquialmente, a gente diz que crítica é, vou fazer uma crítica no determinado... Aí eu vou criticar, eu vou contrapor, vou colocar defeitos nas coisas. Criticar não é só colocar defeitos, tá? Criticar é questionar, especular, avaliar, repensar, sintetizar, tá? Então, crítica não significa necessariamente colocar defeitos, é ler aquilo e formar uma consciência crítica sobre aquilo que tu leu. Tá? Então, quando ele diz ler criticamente, não é procurar defeitos, mas sim fazer uma leitura criteriosa. Tá? Então, esses são os 4 passos básicos de uma revisão de literatura. Tá? E aqui eu coloquei uma parte de um artigo que depois nós vamos ver, eu coloquei ele na íntegra lá para vocês, tá? Mas os passos é ler profundamente as publicações que você classificou como muito importante primeiro, de forma a compreendê-las bem. Sublinha as partes mais importantes, então o ideal aqui é que tu imprima essas muito importantes, né? Ou que tu tá lá num arquivo PDF, que tu coloque lá um highlight de outra cor, as partes mais importantes, e que tu tenha o teu arquivo paralelo, que tu escreva algumas ideias. Então, o artigo 1, a ideia mais importante dele para o meu trabalho é isso, tá? Cada livro ou artigo que tu leu, faz aí para ti um breve resumo disso que tu leu, com suas próprias palavras, dos pontos essenciais, tá? Inclua também as inferências, ou seja, inferência é aquilo que tu entendeu sobre aquele artigo, tá? Que você pode fazer acerca do estudo e as conclusões que você pode tirar daquele livro ou artigo. Registre exatamente a referência bibliográfica para vocês não se perderem depois. Tá? Desenvolva um sistema de codificação de forma a tu identificar cada tipo de material contido em cada uma das folhas de resumo. Tá? Então, renomeia lá o arquivo 1, 2, 3, 4, 5. Depois, lá na tua folha que tu fez as tuas anotações, tu vai colocar artigo 1, 2, 3, 4, 5, tem essas ideias, tá? Para vocês não se perderem na hora de montar essas referências bibliográficas, tá? Normalmente isso é feito pelas suas variáveis, tópicos, chaves ou pelos descritos, tá? Escreva o nome no topo de cada folha, isso aqui é de cada um. Hoje, como se trabalha muito com quase que tão somente com arquivos eletrônicos, a minha sugestão é que vocês renomeiem cada arquivo, cada PDF, de modo que vocês consigam fazer um link do arquivo que vocês selecionarem, tá? Que vocês consigam fazer um link daquela ideia que tu escreveu com um artigo. À medida que você vai lendo, preste atenção às citações que podem ser importantes na apresentação da sua revisão. Se encontrar uma citação importante, coloque ela entre aspas, né? Uma citação literal, tem lá no nosso modelo da FTech, tá? Isso evita que você indevidamente plagie as ideias dos outros. Isso é muito importante, tá, pessoal? Olha, eu concordei 100% com o que está dito aqui, o que está dito aqui está perfeito, se encaixa perfeitamente ao meu trabalho. Mas se eu copiar, vai parecer cópia. Então, faz isso como uma citação. Sim, se tu copiar, vai ser cópia, né? Vai ser cópia. E como é que a gente não copia as coisas? É dando o devido crédito a quem as escreveu de fato. Isso não tem problema nenhum, é comum em trabalhos científicos, tá? É até importante, enriquece o trabalho, principalmente das fontes primárias, tá? Então, daqui a pouco, tu vai colocar lá olha, a mãe do sistema Toyota foi a necessidade. Gustavo Adami. Quem já leu um livro do Ono e do Xingo sabe que não foi o Gustavo que disse isso. Foi Xingo que disse isso, né? O sistema Toyota nasceu da necessidade que a Toyota tinha, e não foi algo inventado. Estoque zero, porque estoque zero é bom, vai me dar dinheiro. O estoque zero é porque a Toyota não tinha dinheiro para ter peça em estoque. Ela não tinha dinheiro para comprar. Eu vou fazer um carro, vai 4 rodas. Né? Então eu vou comprar 8 rodas, porque se eu errar na montagem de uma roda, eu tenho uma de reserva. Não. Se ela ia montar um carro, ela só tinha dinheiro para comprar 4 rodas. Então, assim que nasceu o Just in Time, o estoque zero, porque
ela não tinha recursos para comprar mais de 4 rodas por carro. Então, foi assim que nasceu o sistema Toyota, né? Então, a necessidade. Só que se o Gustavo escrever isso, todo mundo vai saber que está errado. Olha, o Gustavo é um farsante. Quem disse isso foi Xingo, né? Então, não tem problema de eu colocar, olha, a necessidade é a mãe do sistema Toyota de produção, entre aspas, e citar o Xingo. Tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Então, essa parte de plágio, atualmente tem sistemas, inclusive, que veem que determinado trabalho foi copiado, foi plagiado, etc. Tá? Sistemas anti-plágio. Coloque os seus resumos em uma pasta de computador, né, ou em outras pastas, enfim, né, e depois faça uma cópia, deixando as margens largas, etc. Isso aqui já é mais para formatação, para vocês definirem palavras-chave, fazerem resumos, etc. Leia todos os resumos, procurem temas importantes, tome nota nas margens. Isso aqui é só como fazer, isso aqui é mais de cada um. Tá, pessoal? Dúvidas até aqui? Se não tem dúvidas, eu vou mostrar para vocês as coisas que a gente colocou lá no Moodle, tá? Para mostrar para vocês o que eu coloquei de material lá, que vai ajudar vocês a fazerem essa pesquisa. Então, aqui no Moodle, eu coloquei artigo, manual e revisão na prática. O que é artigo? Artigo, pessoal, é esse artigo aqui, ó, desmistificando a revisão da literatura como base para a redação científica. Tá? Então, é um artigo que ele tem basicamente os tópicos que eu trouxe nos slides de uma maneira mais abrangente. Tá? Então, lá nos slides eu me vali, eu utilizei... Ele está em branco, vocês estão enxergando em branco também? Deixa eu tentar abrir ele. Agora acho que vai dar. Tá aqui, ó. Então, ele tem os tipos de revisão da literatura que a gente viu lá, e ele tem também uma análise desses modelos de revisão da literatura, tá? Que ele vai trazer para vocês aqui uma análise mais aprofundada daquilo que a gente viu, tá? Então, ó, o modelo de Levi e Ellis, tá? Que tem entrada, processamento, saídas, os passos desse modelo, vantagens e desvantagens desse modelo, modelo Bolkini, tá? As etapas, vantagens e desvantagens de cada modelo. Então, esse artigo aqui do Fernhoff aqui, Fernandes, ele é bem bom aí para vocês darem uma olhadinha e se aprofundarem um pouco mais, por isso que eu fiz questão de colocar ali para vocês. E é um artigo relativamente temporal, né? De 2016, tá? Ou seja, não é algo que é de 20, 30 anos atrás, tá? É um artigo temporal. Outros modelos aqui, né? Cada um com suas vantagens e desvantagens. Aqui um aprofundamento nessa etapa de processamento, né? Modelo de funil, tu vai selecionar diversos artigos, ler palavras-chave, resumo, vai descartar alguns e assim por diante. Conforme tu vai lendo a introdução, lendo a conclusão, tu vai vendo que aquele artigo não se adequa para ti, né? Existe, pessoal, um software chamado Mendeley que ele ajuda a fazer esse trabalho para vocês, tá? Ele ajuda a catalogar, até mesmo se vocês utilizarem, quando tu utiliza um determinado trabalho, tu coloca ele nas tuas fontes, ele já vai trazendo a formatação lá no teu capítulo de referencial, que é o final, né? Lá onde tu vai descrever as referências, ele já traz conforme a NBR, tá? Então, quem tiver interesse em baixar, de novo, pessoal, eu
É bom, é importante, ajuda. Eu nunca utilizei, tá? Nunca utilizei, já vi como ele funciona, nunca utilizei. Mas se vocês tiverem interesse, precisa fazer? Precisar não precisa, tá? Eu falo que eu nunca utilizei porque eu não, a minha característica, eu não sou uma pessoa que aprende fácil, principalmente coisas relacionadas a novo software, etc, etc, etc. Mas se vocês têm essa facilidade, busquem aí, baixem, tá? Tá aqui até, ó, Mendeley, tá? Se vocês têm facilidade, busquem aí, fiquem à vontade de utilizar, tá? De novo, precisar, não precisa. E aqui um outro método que ele descreveu com mais, com mais detalhes, tá? E aí também acho que para o nosso trabalho, que é um trabalho mais descritivo, não é uma revisão bibliográfica, o trabalho de vocês, aí daqui a pouco já não se enquadra tanto, tá? Eu coloquei também para vocês no Moodle, tá? Aqui, ó, um arquivo que eu chamei de manual, tá? E o que que vocês vão encontrar nesse arquivo manual? Um manual. Manual de artigo de revisão de literatura, tá? Então, o que que ele também é bem temporal, aqui também é bem novo. É como se fosse um livro, tá? A editora Processos de 2021 aqui, do Gonçalves, Jonas Gonçalves, tá? Um trabalho bem bacana também. Isso aqui é para quê? Pessoal, eu quero escrever um artigo de revisão da literatura, uma revisão sistemática da literatura. Então, aqui ele tem um manualzinho do que ele acha interessante que vocês devem fazer, tá? Coloquei aqui para vocês terem alguma noção, é um material bem mais rico do que eu apresentei nos slides e do que aquele artigo que eu coloquei ali para vocês. Aqui ele vai ter também, ó, os tipos de revisão bibliográfica, formatação de um artigo. Tá? Isso aqui vocês esqueçam, isso aqui olhem para o manual da FTech. Tá? Elementos que compõem um artigo de revisão da literatura. Tá? Escolha do tema. Então, isso aqui ele vai ajudar vocês em diversas outras coisas. Tá? Porém, tem um capítulo aqui que ele vai falar sobre tipo, levantamento da literatura. Ó. Isso pode ajudar vocês, tá? Pode ajudar vocês. Ele até sugere que use o Google Acadêmico, né? Eu também sugiro. Salvar em PDF, etc. Então, vocês deem uma lidinha à organização, como tu vai organizar o teu trabalho, fazer o levantamento da literatura. Ele coloca aqui essa revista ProCensus, né? Evidente, ele vai trazer como referência a revista que está publicando ele, né? Tem outras fontes de dados aí, né? Montagem do referencial teórico, ó, como vai montar o referencial teórico, etc. Então, aqui, se vocês eventualmente se interessarem ou precisarem de mais dados, não, ou mais informação como construir um referencial teórico, não querem me perguntar, não querem ver o vídeo da aula, etc. Professor, eu gosto de ler, eu aprendo mais lendo. Tem aqui um manualzinho bem completo aqui, tá, pessoal? Ó, literatura, técnicas de paráfrase, etc, etc, etc. Citações do sistema autor-data. Então, ele é um manual bem completo, tá? Elaboração do capítulo de referências, aqui a gente já viu, né? Aqui mais para frente ele vai ter os tipos. Vamos ver. Margem, nada, elaboração. Elaboração do problema, isso aqui já passamos na introdução, tá? Elaboração dos objetivos, objetivo específico, tá? A justificativa, método, tipos de pesquisa, se é uma pesquisa exploratória, e assim por diante. Ele está bem completo, tá, pessoal? Introdução ao artigo, de revisão da literatura, tá? Como tu faz
introdução de um artigo que é totalmente revisão da literatura. Tá, pessoal? Então, naquele arquivo manual, vocês vão encontrar esse manual aqui, tá? E eu coloquei também um outro arquivinho aqui para vocês, PDF, revisão na prática, e ele é este artigo aqui, tá? Que é basicamente um artigo, ó, lembra que eu falei que achava que era do português de Portugal, dos slides, eu peguei basicamente do Antônio Bento, aqui da Universidade da Madeira, sei lá, da Ilha da Madeira, tá? Como fazer uma revisão da literatura, considerações teóricas e práticas. Ele é bem curtinho, é um texto aqui de 4 páginas, tá? Vocês vão ver aqui, ó, tem aqueles 4 passos que eu trouxe para vocês, fontes secundárias, fontes primárias, um pouquinho mais detalhado, tá? E aquele último parágrafo que eu copiei, tal e qual aqui dele para disponibilizar para vocês, tá? Então aqui, como é do português de Portugal, ele sugere outras fontes de dados, ó, 2 programas importantes, o Mendeley e o Zotero, que eu falei para vocês também, tá? Então fiquem à vontade em olhar aqui. Pessoal, dúvidas até aqui? Perguntas? Não, nada? Se não temos nada, eu trouxe também aqui um trabalho de uma colega de vocês aí da FTEC, que se formou há algum tempinho, para a gente dar uma olhada, responder algumas perguntas de vocês. Então, aqui, ó, sobre o referencial teórico, é um referencial teórico que não é lá muito grande. Acho que aqui nós até olhamos esse trabalho aqui para ver sobre as justificativas acadêmicas, né, que ela fez um levantamento bibliométrico, digamos assim, né, acerca de quantos artigos falaram disso, quantos artigos falaram daquilo, né, para mostrar que ao longo dos anos o tópico que ela ia pesquisar vinha crescendo em interesse, né. Então aqui, ó, ele foi um TCC que tinha essa questão de pesquisa, né? Como aplicar a ferramenta MASP, como a aplicação pode auxiliar na diminuição do índice de rejeição de uma linha de produção de uma empresa do ramo eletrônico. Essa empresa dela fazia componentes eletrônicos aí para som automotivo, basicamente, né? Módulos. E ela tinha 3 objetivos específicos: identificar e analisar os problemas dessa linha de produção, usando um gráfico de Pareto para essa identificação; aplicar o MASP, o método de análise e solução de problema, no item com maior índice de falha. Então, ela definiu aplicar no item com maior índice de falha desse objetivo específico e elaborou um plano de ação. Esses eram os objetivos específicos dela, tá? Então, identificar problemas ocorridos e uma análise de qualidade. Se nós for olhar aqui no referencial teórico dela, tá? Estrutura do trabalho, iniciou o referencial teórico. Ó, o referencial teórico, então vocês perguntaram bastante do número de páginas, né? Começou aqui na página 24 e foi até a página... Vamos ver. Até a página 40, tá? Então, o que deu aí? 16 páginas, é isso? Então, pode vir para um TCC 16 páginas, e é o que eu falei para vocês. Então, e é um referencial teórico muito bom e muito completo, tá, pessoal? Por quê? Porque agora, olhando de uma maneira mais prática, o referencial teórico, a gente não precisa, entre aspas, encher linguiça, tá? O trabalho dela vai ser MASP, definição de um plano de ação, tá? Então, ela poderia ter iniciado esse referencial teórico dizendo assim, olha, a preocupação com qualidade dos produtos vem de tantos e tantos anos atrás. Lá no Japão, pós-guerra, as principais ferramentas de
controle de qualidade foram desenvolvidas em função disso, daquilo, da reconstrução do país. Poderia trazer aqui 50 páginas de referencial teórico. Não ia passar de encheção de linguiça. Como é que foi feito esse referencial teórico? Olha, nesse capítulo do referencial teórico, que serve como base para o desenvolvimento, eu vou apresentar a coleta de dados, o gráfico de Pareto, método de análise e solução de problema e plano de ação 5W e 2H e a maneira de priorizar essas ações. Então, trouxe aqui, já começou da coleta de dados, não precisou falar que a engenharia da qualidade nasceu, até poderia para enriquecer, não que precise, tá? Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Encher linguiça, fazer um referencial de 60 páginas, não significa que o teu trabalho está bom, tá? Então, como dica aqui para o trabalho de vocês, usem o que vocês tragam no referencial, o que vocês vão usar. Tá? Eu vou falar sobre placa solar e como a energia solar ela é distribuída. Não precisa dizer que o sol é uma fonte inesgotável, não é inesgotável, né? Mas é uma fonte de energia, energia de graça. Precisa disso? Né? Então, não sei, tá? Acredito que não. Então, usem esse capítulo de referencial para realmente vocês se aprofundarem do conhecimento de vocês naquele tema e apresentar para o autor coisas relevantes. Então, ela explicou como é que ela fez a coleta de dados, né? Trouxe aqui métodos de coleta de dados, olha, folha de verificação, faz uma coleta de dados através de folha de verificação, como eu faço a estratificação de dados, ela trouxe métodos para isso, né? Baseado em alguns autores. Pessoal, uma dica importante que eu acabei esquecendo de trazer, sempre tragam um trabalho rico, tá? Não foquem, aqui a coleta de dados eu vou fazer conforme ramos. Aí a gente vai lendo aquele trabalho, tanto o TCC quanto o relatório de estágio, mas aqui ela pegou e escreveu só esse método. Enriqueçam o trabalho de vocês com mais de um autor, tá? Ou com vários autores. Isso, de fato, enriquece o trabalho de vocês. Tem diversos autores aqui. Tá? Enriqueçam o trabalho de vocês. Então, ela coletou os dados dessa maneira, 1,5 páginas, 2 páginas. Para descrever isso, e está suficiente. Gráfico de Pareto. Ela até trouxe, olha, o gráfico de Pareto nasceu lá do Wilfried Pareto, etc, etc, etc. E depois já trouxe a aplicação, como montar ele, tá? Como monta, para que ele é aplicado, para que serve o Pareto, tá? Que foi uma das principais ferramentas do trabalho dela, 2,5 páginas, 3 páginas também, tá, pessoal? MASP, que foi o core, a parte central, o coração do trabalho dessa nossa colega aqui, também, trouxe MASP, também aqui 4, 5 páginas, não mais do que isso, tá? Depois que ela identificou o problema, ela fez no trabalho dela um brainstorming com uma equipe lá que trabalhava com ela. Se ela fez um brainstorming, traz na referencial teórico que é um brainstorming. Depois disso, eu queria analisar as causas raiz dos problemas que eu identifiquei. Como é que ela fez isso? Fez isso num diagrama de causa e efeito de Ishikawa. Tá? Traz o diagrama de causa e efeito de Ishikawa. Olhem aqui, numa página tem diversas fontes, Ramos, Campos, Datalizer, Giovanna, Oliveira, tá? Brassan, Palladini, então diversos Slack, fontes primárias, Slack na engenharia de produção, é uma fonte bem relevante, tá, pessoal? Em questão de 1,5 páginas, tá? Então, enriqueceu o trabalho, não encheu linguiça e trouxe a ferramenta que ela vai utilizar. Plano de ação. Como é que eu defino um plano de ação? Eu vou usar o 5W e 2H. Então, definir o 5W
e 2H para definir o plano de ação. O que, por quê, como, onde, quem, quando e quanto custa. Tá? Como é que eu vou priorizar essas ações? Então, vê que está bem completo. Ó, fez utilizando um método de Gucci, uma matriz de Gucci, que é gravidade, urgência e tendência, uma determinada pontuação para cada um deles e faz uma multiplicação de um pelo outro. Tá? Então, veio aqui que em 16 páginas, TCC, trouxe bastante coisa e ficou bem completo. E ainda não se limitou a isso, tá, pessoal? Fez ainda um resumo, que isso aqui é bem importante em TCC, é algo que não é comum de aparecer, tão pouco em relatório de estágio. Ela apresentou o referencial teórico e ainda trouxe um resumo. Olha, meu objetivo geral é esse. Para eu atingir esse objetivo específico de identificar e analisar os problemas ocorridos, etc., eu foquei em 2 assuntos, que foi a coleta de dados e o gráfico de Pareto, e utilizei principalmente esses autores. Tá? Então, isso aqui, pessoal, dá uma consistência ao trabalho num quadro aqui que ocupou uma página e meia, e é difícil alguém refutar esses dados, né? Porque dá uma consistência, ver que o autor, no caso dessa nossa colega, se apropriou bem desse assunto, tá? Olha, no meu objetivo específico de aplicar o modelo de análise, eu usei o MASP e Ishikawa, e me vali desses autores aqui. E para eu elaborar o plano de ação, eu utilizei o 5W e 2H e o Gucci, e utilizei basicamente esses autores, tá? Então, isso traz uma consistência para o referencial teórico de vocês, tá? Eu não sei se esse trabalho aqui eu já coloquei no Moodle aqui para vocês, acredito que não tenha colocado, tá? Se vocês quiserem, eu posso colocar esse trabalho como exemplo de trabalho que fez na minha opinião, tá? Isso aqui é a minha opinião, um referencial teórico adequado, tá? Eu posso trazer esse trabalho como exemplo para vocês e vocês deem uma olhadinha lá. Pessoal, tá acabando o nosso tempo aí, tem mais 2 minutos. Eu queria ver com vocês, antes de acabar esse tempinho, se tem mais alguma dúvida, senão a gente faz um intervalinho de mais 5 minutinhos aí e retoma. Alguma dúvida, pessoal, por hora? Não, tranquilo. Tranquilo? Então vamos retomar daqui uns 5 minutinhos, então, que é o tempo de eu gravar o vídeo, tá? Aguardo vocês aí. Beleza. Bom? Valeu.